Boa noite, pessoal. Boa tarde não, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, em mais um bate-papo ISCM. E mais uma vez é um privilégio toda a igreja minha, do pastor, todo mundo aqui envolvido, poder estar se achegando agora mais uma vez à sua casa para a gente discutir, bater um bate-papo aqui bem legal quanto a diversos temas importantes para nosso crescimento espiritual, né? E olha, pessoal, é um tema que certamente há muito o que falar dele, né? Eu estava até conversando com o pastor momentos antes, né? E a gente viu a quantidade de conceitos que se tem para poder chegar no tema, né? Então a gente vai tentar, nesse primeiro momento, né, tentar fechar alguns conceitos inerentes ao tema, né? A vontade permissiva de Deus e a responsabilidade do cristão. Também, geralmente, tem muitos temas relacionados ao decreto de Deus, né? E a soberania de Deus em meio aos planos dos seres humanos, né? E a gente vai tentar atingir, na medida do possível, cada ponto desse aí, né? Então, mas antes de a gente começar, né, é de plena e de suma importância que a gente defina alguns pontos que a gente tem que tratar aqui, e era justamente começando por aí. Então, a pergunta que vai inicial, né, é justamente, pastor, o que é que a gente pode entender por vontade de Deus, né? A gente vê que existe a vontade de Deus, a responsabilidade do ser humano, a permissibilidade de Deus quanto ao seu decreto. Como é que a gente conceitua isso? Como é que a gente tenta entender cada variação dessa vontade de Deus, sem que a gente leve isso num ponto pecaminoso, né? Quando nós pensamos em vontade de Deus, o primeiro conceito que deve vir à nossa mente é da questão da personalidade de Deus. Deus é uma pessoa, consequentemente ele tem razão, consequentemente ele também tem uma vontade, uma determinação, um propósito, um querer que vai ser cumprido, que está sendo cumprido, não algo aleatório, nem tampouco forçado pelas circunstâncias temporais, mas algo eterno, que se desenrola ao longo da história da humanidade. Então, quando pensamos em vontade de Deus, essa palavra vontade de Deus, ela abrange vários aspectos, desde aquilo que Deus determinou, desde toda a eternidade, para que pudesse ser cumprido no tempo, desde aquilo que aos nossos olhos está oculto e que vai sendo revelado na medida em que Deus desenrola a história da humanidade, desde aquilo que traz o prazer de Deus em relação à nossa obediência, à nossa sugestão, aquilo que Deus ele preceitua para cada um de nós, a sua vontade, no sentido daquilo que Ele quer que nós façamos, da maneira como Ele quer que nós hajamos. Então, a vontade de Deus é um leque amplo. E aí, quando você considera, você percebe os vários aspectos que fazem parte dessa vontade. É por isso que quando você trabalha de maneira muito generalizada a vontade de Deus, perdendo de vista todos esses aspectos, a sua visão acaba sendo defeituosa e limitada. Então, olhar para Deus é considerar a sua vontade em vários aspectos, desde a questão do seu plano até mesmo a sua execução no tempo. E ao longo do nosso programa, a gente vai procurar detalhar esses aspectos durante o nosso bate-papo. Como compreender, né, por exemplo, a vontade de Deus, por exemplo, no seu sentido permissiva e no sentido decretivo, né, para a gente começar, né? Eu sei que tem até outro nome para isso, né, porque é preceptiva, né? Então a gente gostaria de entender, né, o quesito da vontade de Deus nessas duas primeiras ramificações, né? A gente vê que tem a ramificação do decreto de Deus, né, que também é conhecido, eu pelo menos vejo isso como sendo a verdade absoluta, a vontade absoluta de Deus, como também a preceptiva, né, como sendo a vontade permissiva de Deus. Então, como é que a gente deve definir isso sem que isso se choque, né? E mais importante do que isso, né? Você poderia dar algum exemplo para a gente desses dois tipos de vontades? Muito bem. Então vamos lá. Quando a gente estuda sobre a vontade de Deus, por isso aquela nossa palavra anterior, nas ramificações, e é uma expressão interessante porque expressa bem, coloca bem, melhor dizendo, a verdade que a gente está querendo trabalhar. Só um detalhe, né? Nesse tipo de ramificação que você até falou, é comum a gente ver diversas pessoas dizendo assim, a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus de uma maneira muito genérica, né? De uma maneira muito genérica, que é justamente isso que nos causa a dúvida, né? Exato. Até que ponto vai um, até que ponto vai outro, e a gente sabe que Deus não é pecado. Então, como a gente faz com que isso coexista, né? Exatamente. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha na questão da vontade de Deus, a primeira coisa que a gente deve pensar é naquilo que a gente chama de vontade decretiva. Vontade decretiva.
Como a própria expressão, ela já coloca, é aquela vontade em que Deus decreta todas as coisas. E Ele o faz quando? No tempo? Não, Ele o faz em toda a eternidade. Então vamos citar aqui um exemplo, para que isso fique mais claro. A escolha que Deus fez, desde toda a eternidade, das pessoas as quais Ele salvaria. O que é isso? É um exemplo do decreto, é o exemplo da vontade decretiva de Deus. Quando nós observamos o fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo e de ter morrido na cruz do Calvário, o que é isso? Também é um outro exemplo da vontade decretiva de Deus. Porque o fato de Cristo vir, se encarnar, morrer na cruz do Calvário, não foi alguma coisa aleatória. Deus já havia planejado, junto com o plano da própria salvação. Então, quando nós pensamos em vontade de Deus no seu aspecto decretivo, nós estamos pensando em todas essas coisas, nessa vontade absoluta, nessa vontade decretiva, ou seja, aquilo que Deus determinou e que vai acontecer porque Ele assim determinou. A questão mesmo da nossa escolha para a salvação. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículos 3 em diante, o apóstolo Paulo bendiz a Deus pelo fato de que desde toda a eternidade Deus nos predestinou para Cristo Jesus. Quando nós vamos olhar, por exemplo, o texto de Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, é dito que ele iria morrer, iria tirar o pecado de muitos e que isso estava na vontade do Pai. Então, são exemplos práticos daquilo que nós chamamos de vontade decretiva de Deus. Essa vontade, ela não muda. Essa vontade, ela vai ser realizada independente de qualquer coisa. Por quê? Porque Deus assim o quis. Pois bem, quando a gente pensa em vontade de Deus, a gente pensa também naquilo que nós chamamos de vontade preceptiva de Deus. Tem a ver com o quê? Com os seus preceitos, com aquilo que Deus ele ordena para cada um de nós. Por exemplo, quando a gente vai ler o livro de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, nos é dito que viver em santidade faz parte da vontade de Deus. É isso que Ele quer para nós. Quando a gente olha, por exemplo, o decálogo, os 10 mandamentos, o que é? É a expressão desse aspecto da vontade de Deus, ou seja, a vontade decretiva. Agora, a gente sabe que diferentemente da vontade preceptiva, diferentemente da vontade decretiva, a vontade preceptiva de Deus, muitas vezes ela não é levada a bom termo. Muitas vezes nós não nos sujeitamos a ela. Muitas vezes nós não cumprimos com aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Estamos isentos de responsabilidade quando assim agimos? Não, muito pelo contrário. Colhemos as consequências das nossas ações ou das faltas das nossas ações. Então, por aí você já vai vendo o que é decretivo e que não vai ser voltado atrás. O que é preceptivo, que Deus quer, mas muitas vezes, em virtude da nossa responsabilidade, em virtude, sobretudo, de alguns aspectos relacionados à nossa vida, nós não colocamos essa vontade em prática. Mas isso, repito, não nos deixa isento de responsabilidade. Ok? Agora eu estava lembrando aqui de uma analogia, né, que foi feita quanto à tentativa de definir meio que a coexistência desses dois, né? Livre de pecado, né? E aí me falaram, né? Aliás, foi até uma Bíblia comentada, né? Que ela dizia que, por exemplo, o decreto de Deus era como sendo aquilo que era final, ou seja, que aquilo no final iria se consumar, que iria se realizar, e a vontade permissiva de Deus, ela estaria nesse intermédio aí, né? Como se fosse, por exemplo, um ônibus, né? Que o decreto de Deus é um ônibus que vai chegar até um ponto final de todo jeito, mas o que acontece dentro do ônibus é Deus permitindo ali, né? E ali, livre ou não de pecado, né? E aí, esse foi uma analogia, não sei se ela é tão correta, tão assertiva nesse ponto, né? De querer tentar colocar as coisas de forma tão simplória, mas foi algo que eu tinha visto aí, né? Mas, enfim, né? Continuando aí essa parte de... Só uma deixazinha em relação a isso aí, né? É um perigo muito grande a gente ter esse princípio, essa ideia na nossa mente. Por quê? A gente acaba caindo um pouco num tipo de deísmo cristão. Porque o que é que prega o deísmo? Que Deus ele cria todas as coisas, mas ele deixa essas coisas à nossa responsabilidade. Existe até uma outra ilustração que se usa, que reflete bem essa realidade. É como que Deus desse corda no relógio e aí o relógio depois seguisse por ele só. Aí quando você vai confrontar esse tipo de pensamento com a palavra, você observa que ele acaba não se harmonizando. Lá em Atos capítulo 3, por exemplo, na pregação que Pedro faz em relação à postura que os judeus tiveram quanto à pessoa de Jesus Cristo,
É claro, dizendo que Cristo, ele teria que ser crucificado, consequentemente ele teria que ser morto e teria que haver a participação humana. Mas isso não isentou de responsabilidade as pessoas que assim o fizeram. Então, essas duas coisas, elas vão andar sempre em paralelo, a vontade de Deus e a responsabilidade humana. E aí, quando você entra nessa questão de responsabilidade, você deve considerar também um fator que é importantíssimo. E que fator é esse? É aquilo que faz parte da nossa natureza. Por exemplo, Deus tem a vontade dele, o homem caído em pecado, ele está morto em delitos e pecados, então ele, dele mesmo, nunca vai fazer a vontade do Senhor. Contudo, as suas ações, elas vão se harmonizar de certa forma para que o plano geral de Deus, ele venha a ser concretizado. Daí essa questão de quando nós pensarmos em vontade de Deus, vermos se essa vontade é de sentido decretivo, se essa vontade é de sentido preceptivo, para que assim a gente não entenda tudo como uma vontade direta de Deus na qual ele age, porque se assim nós agirmos, a gente vai criar uma certa confusão em alguns aspectos da nossa realidade prática, da nossa vida prática, ok? É só para já abrir a nossa mente em relação a esse pensamento de a vontade vai ser feita, mas até lá a gente não sabe o que é que vai acontecer. Não é bem assim, porque senão o mundo estava meio que à solta e não é isso que a gente pensa de acordo com o ensino da palavra. Ainda nesse tema, né, tocante às vontades de Deus, né, a gente também ouve muito falar sobre a vontade de prazer de Deus, né, vontade de prazer e a vontade secreta de Deus, né, ao que se refere, né, ela toca nesses aspectos de responsabilidade humana, em que sentido? Muito bem, esse ponto também, ele é bem interessante, né, porque são duas outras formas de você também entender o que é a vontade de Deus. Vontade secreta, como o próprio nome já diz, é aquela vontade que está oculta e que vai sendo manifestada gradativamente. E essa vontade, quando a gente vai analisar à luz da Bíblia, ela está mais atrelada a fatos relacionados à vida particular de cada um de nós. Por exemplo, se você for olhar na Bíblia, você não vai encontrar lá Deus mostrando em relação à sua vontade a pessoa com quem você quer casar, o curso que você vai cursar, o trabalho que você vai desempenhar. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar os preceitos de Deus em relação a cada área dessa. Agora, a gente sabe que isso também não se dará de maneira aleatória. Deus estará cumprindo a nossa vontade. Isso também é decreto de Deus, então, né? Também é decreto de Deus. E ele vai estar inserido em todo o ensinamento que a gente observa lá no Salmo 139, onde o salmista ali nos ensina que todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. Então veja que os fatos relacionados à nossa vida, todos eles estão dentro do propósito de Deus. E aí, em relação à vontade secreta de Deus, no que tange a minha vida particular, por que ela é secreta? Porque eu não vejo isso na revelação. Eu vou percebendo essa vontade na medida em que eu vou vivendo a minha vida aqui na terra, onde Deus vai me conduzindo pela sua providência, pelo seu trabalhar pessoal na minha vida, e aí eu vou descobrindo esse tipo de vontade, a vontade secreta de Deus. Já a vontade prazerosa, que você também destacou, é aquilo que gera alegria, o prazer, a satisfação em Deus. São aquelas coisas que Deus se deleita em que nós fazemos, ou em que nós façamos, melhor dizendo. Agora, nem sempre isso acontece, nem sempre isso é realidade na nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai olhar Ezequiel 33, nos é dito que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. A vontade de Deus, no sentido do seu prazer, da sua alegria, é que o homem se converta, se arrependa dos seus pecados e se volte para o Senhor. Mas na prática, dada a nossa natureza humana, nem sempre isso vai ser uma realidade. Então, você vai se pautando dentro desse tema da vontade de Deus, fazendo as devidas distinções. Então, só para a gente tentar aqui sistematizar tudo, né? A gente vê então a vontade absoluta de Deus e a vontade ou decretiva, né? Decretiva, né? Isso. Ou a vontade preceptiva, permissiva, né? Isso. E ao que me parece, essa vontade decretiva de Deus, ela engloba a vontade do prazer, a vontade secreta de Deus, isso. A vontade secreta englobada pela decretiva, e a vontade de prazer de Deus, né, que aquilo que ele gostaria, está em volta da vontade preceptiva. Isso, né? Exatamente. Não é uma exatidão, mas ajuda a gente poder ter essa visão.
entendeu? E fazer essas separações. Perfeito, perfeito. Mas aí o senhor acabou tocando num ponto anteriormente, né, que eu até deixei um pouco correr, que foi lá aquela ideia, né, o que aconteceu lá em Atos, né, que Pedro ele chega lá e ele anuncia, né, o que as pessoas fizeram com Cristo, né, e ali meio que a gente cai numa ambiguidade. E agora? Foi o quê, né? De quem foi a responsabilidade? Foi decreto de Deus? Foi decreto de Deus. Deus tinha feito, ele queria que Deus realmente, Cristo morresse ali, mas aquelas pessoas, elas foram lá e fizeram aquilo, né? E Deus permitiu isso, né? Estava dentro a gente meio que vê aí uma mistura das duas, não sei, né? Não sei se é bem isso que a gente pode dizer, uma mistura das duas. E como é que a gente pode analisar isso sem que Cristo peque? Muito bem. O que é que você observa em relação à crucificação? De maneira bem específica, de maneira bem detalhada. Onde é que está a vontade de Deus aí? Na morte do seu filho, né? Até porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, para que o nosso pecado ele pudesse ter sido pago, ele pudesse ter sido remido, Cristo teria que vir, teria que derramar o seu sangue, teria que morrer. Isso é um fato. Ele não poderia morrer pelos seus próprios pecados, ou por alguma coisa errada que porventura ele tivesse feito, porque senão ele não seria o Salvador. Então, nesse sentido, houve a participação humana agindo de conformidade com a sua própria natureza má, incrédula, perversa, de não ter conseguido enxergar que em Cristo era o Salvador, muito pelo contrário, de tê-lo assassinado, através da escolha que fizeram, em que Cristo acabou sendo penalizado. Então, o que é que você vê aí em relação à postura das pessoas? Aquilo que a gente chama de vontade permissiva de Deus. Deus não agiu diretamente no coração daquelas pessoas para que elas fossem más e tivesse cometido aquela injustiça em relação a Jesus. Elas fizeram dessa forma, porque agiram consoante a sua própria natureza, agiram consoante as suas próprias inclinações pecaminosas. Então, aí você vai ver a harmonia entre o propósito eterno de Deus e a responsabilidade humana, inclusive naqueles fatos, entre aspas, negativos e errados que nós observamos na história da humanidade. Mas ambas andarão sempre juntas. E afinal, ela vai ser sempre realizada, a vontade decretiva de Deus. Perfeito, perfeito. Agora, assim, é um quesito de muito conflito, né? Muito conflito no sentido de... Eu vejo pelo menos muitas pessoas que advogam com a seguinte expressão, né? Então, se Deus ele sabia que era permitido, se ou não, por que ele permitiu isso, né? E aí a gente volta para diversas outras histórias que geralmente sempre é esse mesmo argumento, né? Adão e Eva, Deus ele pegou e foi lá e deixou lá a árvore lá para que eles comessem do fruto do conhecimento, né? Ele poderia ter tirado, mas Deus permitiu. Isso não traria peso sobre Deus, sobre isso, não, né? No quesito de imputá-lo pecado nesse sentido? Não, porque o que é que você deve considerar? A soberania de Deus, a sua santidade e a sua perfeição. Esses são os pressupostos, as ideias iniciais que a gente deve ter em relação a isso aí. E aí quando você vai trazer, não só para o Jardim do Éden, para a queda em si, a queda humana, mas quando você vai considerar a própria queda angelical, né? O pecado que houve no mundo angelical com Satanás e os seus seguidores. O que foi isso? Uma demonstração típica da vontade permissiva de Deus. Por que Deus fez isso? Porque ele se compraz com o mal? Não. Porque ele tem alguma participação no pecado? Não. Porque a Bíblia diz que Deus ele é o Deus 3 vezes santo. Agora, nos seus eternos decretos, lhe aprouve separar um povo para si, e para que isso pudesse se dar, houve a necessidade da permissão da introdução do pecado, quer seja no mundo espiritual, quer seja no mundo físico. Até porque, parece uma coisa assim, meio contraditória, e uma coisa assim, um tanto complexa, mas há determinadas coisas em Deus, sobretudo traços, características, atributos que a gente tem em relação a Ele, que só conseguem ser manifestos por causa da permissão que Ele fez em relação ao pecado. Por exemplo, quando você considera Deus, você entende o seu amor. Quando você considera Deus, você entende a sua graça. Quando você reflete sobre Deus, você entende a sua misericórdia. Agora, amor, graça e misericórdia, elas só são compreensíveis dentro de um contexto de pecado. Porque onde não há pecado, qual a necessidade da graça? Onde não há pecado, qual a necessidade de misericórdia? Onde não há pecado, qual a necessidade de revelação do amor? Então veja que essas coisas elas se harmonizam.
É claro que às vezes, melhor dizendo, para a mente finita, é meio complicado a gente equacionar. Agora, quando a gente vê o plano de Deus como um todo, fica mais fácil a gente entender o porquê dele permitir estas coisas, que em si são ruins, são pecaminosas, mas elas concorrem para a glória do seu nome. É mais ou menos, pegando o exemplo anterior, a crucificação do Salvador. Foi uma morte injusta, foi uma morte cruel, e tudo aquilo que envolveu a vergonha do nosso Salvador. Mas veja como Deus, ele reverteu aquele quadro e fez com que esses aspectos negativos fossem convergidos na glória do seu nome. Então, quando a gente considera a parte negativa em si um pecado e fixa só nela, a gente pode ser levado a esse tipo de má interpretação. Mas quando a gente tem a visão do amplo, fica mais fácil de entender até mesmo esses aspectos negativos, como eles se encaixam no todo. Perfeito. Eu, pelo menos, estou me satisfazendo aqui com as argumentações, né? E se os irmãos não estiverem entendendo em casa, porque o assunto realmente é complexo, comentem aí para a gente poder destrinchar, entendeu? Comentem, eu gosto de comentário assim, igualzinho do João Soares, que é na canela aqui, viu? O João Soares aqui fez um comentário bem pertinente, né? E antes de eu fazer a minha própria indagação, que segure aí, viu? Que você está falando, fazer a minha própria indagação quanto à argumentação do senhor, João Soares fez uma pergunta que falou assim: a vontade de Deus pode ser mudada pela oração? Né? Tendo em vista que o próprio Deus manda que a gente ore, que a gente faça pedidos a Ele, né? Para que... E o próprio Tiago fala que Deus não atende nossos pedidos porque nós pedimos mal, né? Então, no sentido de Deus de fato atender nossas orações, e o atendimento dessas orações é mudança do que pode mudar uma situação, um ato decretivo já, ou permissivo de Deus. Como é que funciona isso? Como é que a gente pode tentar, né, equacionar isso, né? Muito bem. Falar em vontade de Deus é tocar no tema da oração, né? Não tem como fugir. E o nosso irmão presbítero João Soares, ele foi muito preciso nesse aspecto. Veja, quando você fala na vontade de Deus, tem em mente aqueles aspectos que nós já falamos: a vontade decretiva, a vontade preceptiva, a vontade secreta, a vontade de prazer. Eu posso adicionar aqui a vontade de propósito e por aí vai. Então, quando a gente fala na vontade decretiva de Deus, a oração ela não vai mudar. A oração não vai mudar essa vontade. Porque se a oração fosse capaz de mudar a vontade decretiva de Deus, nós estávamos vivendo num caos, onde a gente não saberia onde é que nós iríamos terminar a nossa história. Então, a vontade decretiva de Deus, ela jamais vai ser mudada por causa ou através das orações. A vontade decretiva de Deus, daquilo que Ele determinou. Agora, no que diz respeito à vontade secreta, que a gente não sabe, então a gente pode ter alguma coisa, entre aspas, mudada, mas não no que diz respeito à vontade decretiva, e sim na vontade secreta, daquilo que nós não sabíamos e passamos a saber por aquilo que Deus ele nos mostrou em aspectos específicos relacionados diretamente à nossa vida. Veja que quando você destrincha o conceito, fica mais fácil você equacionar esses problemas. Então, o que é oração então? Acima de tudo, meus irmãos, acima de tudo, meus amigos, a oração é uma forma de você adorar a Deus. Via de regra, a gente não tem esse conceito em relação à oração, né? Via de regra, a gente vê a oração como um mecanismo para que a nossa vontade venha a ser satisfeita, mas não é assim. A oração, o seu cerne é o quê? Glorificar a Deus. É por isso que nem tudo que a gente ora, a gente recebe. Seja porque a gente pede mal, como o Tiago fala, seja porque nós não pedimos segundo a vontade do Senhor. Inclusive o próprio apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 13, versículo 14, ele mostra isso, que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, e aquela vontade ali é a vontade decretiva, ele vai nos ouvir. Então essa oração é eficaz, aquela que é sujeita à vontade que Deus decretou. Quando nós oramos assim, podemos ter certeza que Deus vai realizar a sua vontade e que ela jamais será alterada no seu aspecto final, no seu aspecto definitivo. Fica até o ensinamento para a gente orar segundo a vontade de Deus, né? Segundo a vontade de Deus. Sim. Aí você pergunta, mas qual é a vontade de Deus? Existem muitas coisas que fazem parte da vontade de Deus, daquilo que Ele preceituou, a vontade preceptiva, que nós devemos orar. Por exemplo, é da vontade de Deus que nós vivamos uma vida de santidade. Então, se eu oro esse tipo de oração, e se eu sigo os meios de graça, ela será ou não cumprida? Com certeza, porque está na vontade de Deus. Outra coisa, Deus quer que nós preguemos o Evangelho, porque mediante a pregação da palavra as pessoas vão se salvar.
se eu oro a Deus pedindo que Ele me dê a capacitação para esse fim, eu posso ter certeza de uma coisa: Ele vai me capacitar e Ele vai me utilizar na salvação de outras pessoas. A grande questão é porque muitas vezes a gente não sabe o que Deus quer para nós. A grande questão é porque a gente não entende quais são os preceitos, a vontade preceptiva de Deus, porque se você sabe e se você ora em cima dessa vontade, pode estar certo, meu irmão, minha irmã, você vai ser bem sucedido na oração. A grande questão, repito, é que nós somos egoístas nas nossas orações. É por isso que muitas vezes elas não se concretizam, porque a gente pede para esbanjar nos nossos prazeres. E Tiago já preceitua isso, né? Então, ele mostra uma forma que nós não devemos utilizar nas nossas orações. Perfeito, perfeito. Mas eu gostei aí Foi bem na canela, eu gostei, muito bom. Mais perguntas assim. O irmão, ele replicou, né? Ele se entusiasmou aqui e colocou o seguinte, né? Ele refez essa pergunta, né? A vontade de Deus pode ser mudada pela oração. Deus se arrepende, o homem deve exigir de Deus alguma coisa, né? Acho que isso é um tema que a gente bem alto atualmente, né? As pessoas exigem coisas de Deus, né? E também o próprio fato, né, de pessoas argumentarem dizendo que Deus, ele já mudou a sua vontade ou já se arrependeu da criação do homem, né? Como a gente vê textos bíblicos falando aí. Como é que a gente se posiciona quanto a isso, pastor? Infelizmente, a gente vê esses erros, esses equívocos, até mesmo interpretação que a gente vê da palavra, né? Em Gênesis capítulo 6, por exemplo, é dito lá que Deus se arrependeu de ter criado o homem. E muitas vezes as pessoas não atentam para o significado da palavra, que não é no mesmo sentido do arrependimento que a gente tem em termos de pecados, é no sentido de tristeza que Deus teve em virtude do homem ter se desviado do caminho que foi proposto por Deus e ter andado consoante os seus pecados. Então, na vontade preceptiva de Deus, naquilo que Ele havia determinado para o homem não cumpriu o seu propósito. Então houve essa tristeza da parte de Deus, mas não arrependimento no sentido dele ter se entristecido por ter criado o homem. Não, Ele criou o homem para a sua glória, criou o homem para que ele pudesse, através da sua vida, glorificar o seu nome, e assim ele escolher dentre todas as pessoas que viveriam nesse mundo, aqueles que iriam ser destinados para a vida eterna. Essa é a vontade final de Deus. Agora, nesse meio tempo, desse intervalo, a gente vê, por causa da natureza humana, o desvio que o homem faz dos preceitos do Senhor. Então, a gente não deve misturar aquele arrependimento lá de Gênesis como uma mudança na vontade de Deus. Não, jamais. A vontade permaneceu sempre válida no que Deus separou para aquelas pessoas que iriam viver com Ele em toda a eternidade, ou por toda a eternidade. Eu até me lembro de ver um comentário quanto a isso aí que você estava falando, que ele advogava que o sentido daquele arrependimento mencionado ali, a palavra ela tinha como objetivo representar um profundo entristecimento da parte de Deus, né? Isso. Então ele utiliza essa palavra arrependimento, né, de uma maneira meio que infeliz, mas para dar essa tônica, né, essa ênfase do sentimento que Deus estava sentindo ali naquele momento. Exatamente. Né? Até porque quando você considera a própria natureza de Deus santa, como é que Deus ia se comprazer no homem que Ele tinha criado para a sua glória, onde esse homem estava vivendo para a glória de si mesmo? Deus não iria se alegrar. A tendência natural dele é que ele se entristecesse, entre aspas, se arrependesse. Então, o próprio contexto da passagem já lança luz para a gente ter uma compreensão mais exata, mais precisa daquilo que Deus quer nos mostrar. Perfeito. E a gente tentando ainda fechar, né, a pergunta lançada aqui pelo irmão João, né? Como é que a gente deve se portar no sentido de que pessoas oram, né? Não no sentido de simplesmente de pedir a Deus aquilo que está em conformidade com sua palavra, mas sim exigir de Deus alguma mudança. Por exemplo, a gente vê isso muito voltado a igrejas neopentecostais, né? Pedindo que Deus, decretando, exigindo de Deus diversos milagres, né? Ditos milagres aí, né? Em suas vidas. Como é que a gente deve nos portar quanto a isso? Isso é um outro equívoco que as pessoas têm e parte da má compreensão em relação à vontade do Senhor. E a gente vê as pessoas fazendo absurdos, exigindo, por exemplo, a ressurreição de pessoas mortas. Ora, se eu entendo que nós temos o dia de viver e morrer, conforme nós falamos agora há pouco, todos os nossos dias foram escritos e determinados, então Deus não vai voltar atrás dessa vontade, a sua vontade decretiva. Então é absurdo a gente ter um tipo de oração como essa, quando a gente vê as pessoas exigindo de Deus, por exemplo, bens materiais. Qual é a vontade de Deus e o que é que Ele preceitua para que nós orássemos? Que nós orássemos pelo pão nosso de cada dia. Então a promessa de Deus é que Ele vai dar o sustento diário, naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente carece. Se algo vier a mais, manifestação
abundante da graça de Deus. Então, quando as pessoas distorcem isso, elas começam a passar a tratar a Deus como que fosse o gênio da lâmpada, onde, através da oração, ela sujeita a Deus à sua vontade para cumprir o seu propósito. Por quê? Entendimento equivocado que seja a vontade do Senhor, que na verdade não tem nada a vontade de Deus. Aí nada mais é do que a revelação do egoísmo e da vontade humana. Então, por isso que você observa esses absurdos no que diz respeito às orações, algumas, infelizmente, que são feitas ou que são ensinadas nos nossos dias. A gente, assim, num breve momento de conversa aqui, a gente vê que um dos grandes problemas que a gente acaba tendo, né, do entendimento do que seja a vontade de Deus, seus aspectos, é falta de conhecimento bíblico mesmo, né? Isso. Falta de conhecimento bíblico. A palavra diz o quê? Meu povo perece por falta de conhecimento. E Cristo diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é falta de conhecimento da vontade preceptiva de Deus. O povo não conhece os preceitos de Deus e erra por causa disso, entendeu? Aí é complicado. Só dando continuidade aqui para a gente não perder, né? Porque os irmãos, olha, estão numa ativa aí muito boa. Estou gostando de ver, hein? Mateus, o próprio Alex aqui gostou da pergunta do irmão João Adelino, né? Do presbítero, nosso irmão, né, também. E Mateus Cavalcante fez uma pergunta aqui, tentando contextualizar uma maneira de um ocorrido, né, na história bíblica, né? Eu vou até aproveitar para fazer um slide complementando essa de Mateus. Mas Mateus diz assim: no caso de quando o povo de Deus pediu um rei, Deus ter mandado Saul como rei, se classifica em que vontade de Deus? Essa foi a de Mateus, né? E para a gente fechar aqui com outra, a gente vê no capítulo 34 de Jeremias, Deus dizendo que vai entregar o povo de Deus, né, Jerusalém lá, nas mãos de Nabucodonosor, né? A gente vê ele dizendo isso: nas mãos de Nabucodonosor entregarei, para que o povo fosse de fato julgado naquele momento ali, né, por causa dos seus pecados, né? Só que mais à frente, né, um pouco mais à frente, logo no capítulo 39, o Nabucodonosor, ele chega lá e diz que ele toma, né? Então a gente, como se a gente fosse ver dois agentes, né? Deus diz que é ele que dá e Nabucodonosor dizendo que é ele que toma, chegando lá e tomando a cidade, né? Como é que a gente deve encarar, né? Por uma vez que acho que entra bem no contexto dessa pergunta de Mateus também, como é que a gente encara disso? Em qual tipo de vontade de Deus a gente pode classificar, né, esses fatos históricos que a gente vê? Muito bem. A questão da vontade de Deus, ela não exime os instrumentos. A vontade de Deus, ela não exime a necessidade de instrumentos. Então, a vontade decretiva de Deus foi aquilo que ele planejou e vai acontecer. E nesse íntere haverá o quê? Existirá o quê? O instrumento, ou haverão os instrumentos pelos quais aquela vontade vai ser cumprida. Então, no caso específico aí, foi que Deus havia decretado, foi que Deus havia determinado que o povo seria penalizado pelo fato de ter se afastado de seus pecados. E como é que ocorreria essa punição? Com certeza através de um instrumento humano. E nesse caso específico, quem foi o instrumento humano? Foi o próprio Nabucodonosor. Então, nesse sentido, ele era um instrumento nas mãos de Deus para que pudesse cumprir a sua vontade, a sua palavra. Eu acho até interessante porque Lutero, ele sempre dizia, pelo menos em alguns momentos ele dizia, que o diabo era o cachorro de Deus para fazer a sua vontade. E de fato isso acaba sendo uma realidade. Mas em que sentido? No sentido de ser um instrumento através do qual, em muitos momentos, vai cooperar para o cumprimento da vontade do Senhor. É o caso aí de Nabucodonosor. Ele era o rei que liderava o império mais dominante da época, que tinha um poder bélico militar altíssimo e que foi usado por ele para que pudesse assim punir o seu povo. E depois ele mesmo, Nabucodonosor, acabou sendo punido pelo Senhor. Então, nesse caso, o que é que a gente deve fazer a diferença? Daquilo que serve como instrumento para o cumprimento da vontade e a própria vontade em si sendo executada, sendo cumprida. Então, a vontade vai ser cumprida e ela sempre vai ser feita através de instrumentos. E aí vão ser instrumentos diretos ou indiretos. Nesse caso, Nabucodonosor se viu como instrumento indireto de Deus para o cumprimento da sua vontade. Perfeito, perfeito. E no quesito de Saul? Muito bem. Essa questão de Saul é bem interessante, porque, via de regra, as pessoas ficam sempre dizendo, né? Saul foi o rei que foi escolhido pelos homens. Saul foi o rei que foi escolhido pelos homens, por isso que ele não foi do agrado do Senhor. Não. Veja a história de Saul.
Veja se Deus Início, né? não apareceu para Samuel e disse quem ele deveria buscar, aonde ele deveria buscar. Então, o próprio reinado de Saul estava dentro do propósito do Senhor, estava dentro do propósito de Deus. E muitas vezes as pessoas falam, não, mas isso aconteceu porque o povo pediu para si um rei. Foi uma atitude pecaminosa? Foi. Mas é interessante porque quando você vai ver lá em Deuteronômio, já existia ali alguns preceitos que iriam conduzir a vida dos reis. Então Deus já havia previsto que existiria rei, mais cedo ou mais tarde, porque senão seria um contrassenso. Como é que ele iria escrever na lei determinados preceitos que os reis deveriam seguir, se ele não soubesse que um dia as pessoas iriam escolher o rei? Isso é fato, entendeu? Isso é fato. Então, tudo isso estava dentro da vontade de Deus, da vontade secreta, que naquele momento não era visto por ninguém, né? Exato. Muito embora tinha um preceito, no caso lá de Deuteronômio, você vai ver, existiam pelo menos 3 coisas que o rei não deveria acumular: mulheres, cavalos e patrimônio, riqueza. Então, se Deus já havia dito isso, é porque um dia haveria a ascensão de um determinado rei, porque esses seriam os preceitos que iriam conduzir a sua vida. Então, quando acontece lá na frente a escolha de um rei, isso estava dentro da vontade do Senhor, ele já tinha preceituado, entendeu? E quando a gente vê toda a derrocada que envolveu Saul, aquilo ali nos remete a uma verdade. Existia Davi, que sucederia, né, Saul, que seria o homem segundo seu coração, mas também que pecaria. Qual era a verdade que isso queria ensinar? Quando você tem a visão cristocêntrica da revelação, que haveria um rei perfeito, e esse rei iria reinar perfeitamente. Que rei seria esse? Jesus Cristo. Então isso, de certa forma, faz parte da pedagogia de Deus para apontar justamente para o nosso Salvador. A grande questão é que a gente não tem uma visão cristocêntrica das Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento. A gente vê como coisas isoladas do Novo Testamento. Às vezes só como fato histórico, aconteceu, não serve de nada para a gente, né? Exatamente, não tem nenhuma ligação, nenhum link, não. Cristo, ele perpassa todas as Escrituras Sagradas. E no Antigo Testamento a gente tem que estar sempre procurando enxergar Cristo. Então, quando a gente vai ver toda essa questão dos reinos, a gente observa que tudo aquilo ali prenuncia ou anuncia um rei perfeito que viria, e que vai vir, e que de fato acabou vindo. Amém, né? Amém. Eu não sei se ficou satisfeito aí, eu terminei rodando um pouquinho, mas tinha que dar esse contexto aí. Mateus, o irmão João, o presbítero João já pode se posicionar aí, dizendo o que acharam da argumentação aí do pastor, viu? Ninguém é obrigado a aceitar, não. Pode criticar aí e jogar pedra. Algo realmente maravilhoso e que nos fascina como cristãos, né? Poder ter esse olhar claro e atento para a vontade de Deus e os seus objetivos no passado também, no Antigo Testamento. Alex aqui fez uma pergunta bem pertinente aqui, que a gente vê muito, né? Geralmente é muito falada essa aqui, né? Principalmente no texto de Apocalipse, e ela cai em outra situação também, né? O irmão Alex diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Aí ele pergunta, o irmão Alex, como deve ser visto essa parte do homem em ouvir a voz e abrir a porta? Eu acho que isso é algo amplamente debatido assim, né, hoje em dia nas igrejas, principalmente no sentido do próprio apelo, né, que existe, do próprio apelo que algumas igrejas, né, adotam isso, com sentido até que entra até nesse momento aqui, né? E diz assim, foi vontade de Deus, foi o ser humano que foi lá, que quis aceitar Cristo como seu Salvador, e agora porque Cristo permitiu isso, ele acabou se salvando, né? Então acho que é bem pertinente essa pergunta do irmão Alex aí, né? No qual ele pede um posicionamento de como a gente deve analisar, né, essa parte do ouvir a sua voz e abrir a porta, né? Muito bem, está lá em Apocalipse 3:20, né? Eu estava tentando aqui pegar a referência. Então, veja, Apocalipse 3:20, ela é aquela parte do livro que está sendo dirigida às 7 igrejas. No caso, a última aqui, a igreja de Laodiceia, a igreja do povo, né? Laos, povo. Então, veja, essas palavras, elas são dirigidas, não é para pessoas ímpias, não é para pessoas descrentes, não é para pessoas não salvas, e sim para pessoas salvas, que se encaixa bem com o que nós estudamos nos 2 últimos domingos, tanto em relação à conversão, como também em relação ao arrependimento. Na igreja de Deus, como o povo de Deus,
Em muitos momentos nós passamos por períodos de esfriamento espiritual, nós passamos por períodos de pecado, de desvio do caminho do Senhor, e a gente precisa de quê? De conversão. Não da conversão que leva à salvação, porque nós já fomos salvos. A gente precisa de arrependimento. Não do arrependimento que leva à salvação, porque nós já somos salvos, mas uma conversão e um arrependimento que nos faça voltar aos caminhos do Senhor. É o que acontece aqui. Aqui está se dirigindo a igreja que havia se apartado dos caminhos do Senhor, mas eram pessoas salvas, eram pessoas remidas. Então Cristo estava apelando àquelas pessoas para que elas se voltassem aos seus caminhos, porque já era o seu povo, a sua igreja, o seu povo escolhido, a se voltar dos seus maus caminhos. Então é até uma aplicação muito equivocada quando as pessoas usam esse texto aqui para dizer que Cristo está batendo na porta do pecador. Não, Ele está aqui chamando a atenção e chamando ao arrependimento uma igreja sua, um povo seu, remido, salvo por Ele, mas que se apartou da sua palavra, que é o que muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes somos povo de Deus, Deus nos fala através da sua palavra, aponta os nossos maus caminhos, nos chama continuamente a arrependimento, e quando nós não fazemos, Deus acaba nos disciplinando. Então, o contexto aqui da Apocalipse é justamente esse. Não é para pessoas descrentes, é para uma igreja, pessoas salvas que haviam se apartado dos caminhos do Senhor. Ok? Então, é só essa aplicação equivocada que as pessoas fazem em relação a esse texto. Apocalipse 3:20. Perfeito, perfeito. Então, Alex aí se pronuncia e diz se achou satisfeito sim ou não, né? Matheus Cavalcante aí já deu um ótimo e aparentemente está sorrindo com a explicação, né? Mas o irmão Reginaldo pediu para a gente dar uma olhada lá no capítulo 22, né, versículo 12 de Provérbios, né, para que o pastor pudesse se posicionar quanto a este versículo, né? Eu vou ler aqui o versículo para os irmãos, né? Espero que os irmãos estejam com a Bíblia aí em casa, viu, irmãos? É bom, isso é importante. Porque a gente está conversando aqui, a gente tem Bíblia não, tem Bíblia. A gente conversa aqui para poder dinamizar mais, né? Mas está tudo dentro da Bíblia. Perfeito, mas diz assim lá em Provérbios 22, capítulo 12: os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Muito bem, então o que é que você observa aqui nesse texto? Como acontece no livro de Provérbios, que trabalha muito com contraste, aqui fica muito claro que o contraste que é feito é em relação a quem? Em primeiro lugar, aqueles a quem Deus conserva. Aqui entenda-se o salvo, porque conforme diz aqui, os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento da sua palavra. Então Deus preserva aos seus, Deus preserva aqueles que temem o seu nome. É uma descrição que é feita aqui. Por outro lado, né, como ele fala no restante do versículo, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Ele quem? Deus. No sentido de quê? De desfazer das palavras que são proferidas pelo iníquo, que muitas vezes fala coisas vãs, que muitas vezes fala coisa errada. Então, nesse sentido, Deus os reprovará. Então, você vê aqui uma atuação dupla diferenciada. Deus conserva aqueles que têm o seu conhecimento, porém, aqueles que não têm, Deus irá puni-los, Deus irá julgá-los, Deus irá transtorná-los. Então, aqui o tratamento diferenciado entre os que possuem e os que não possuem o conhecimento de Deus. Provérbios 22:12, foi o que eu falei agora, desse tratamento diferenciado entre o que tem o conhecimento do Senhor e o iníquo. 21:12. 21:12, sim, entendi. 21:12, vamos lá. 21:12 diz assim: pois não. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. Aqui diz respeito ao julgamento que é feito para os ímpios. Se você for ler o restante do texto, sobretudo o versículo 13, quando ele diz: o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aqui diz respeito mais os ímpios, que a punição que eles recebem pelas ações, pelas posturas que ele tem. Então o mal aqui não é no sentido de mal, de maldade, aqui é mal no sentido de punição, que é feito pelo justo, entendeu? Talvez aqui referindo-se à autoridade civil, do juiz que seja justo, mas fazendo esse contraste aqui de que as atitudes ímpias das pessoas acabarão penalizando as mesmas, entendeu? Isso se enquadra em qual tipo de vontade de Deus? Aí se aplica no que diz respeito à questão da vontade preceptiva dos preceitos que Deus dá, né, que são preceitos que nós andemos em santidade,
Quando não, nós colhemos as consequências disso, entendeu? Ou seja, o juízo, a punição divina, em virtude de desobedecermos à vontade preceptiva, preceitual de Deus. Só para a gente fechar aqui, uma coisa que estava acabando me passando aqui, acho que faltou a gente dizer qual tipo de vontade está incluso lá, o versículo de Apocalipse 3:20, né, que foi a pergunta de Alex, né? Qual tipo de vontade lá, esse que estou à porta e bato, ele está incluso em qual tipo de vontade de Deus? Na vontade, né? Preceptiva. O desejo que Deus tem de sempre nos levar ao seu caminho, à sua vontade, era o que não estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Então Deus os chama ao arrependimento. Ali, na verdade, é como se fosse uma chamada ao arrependimento, para que o povo se voltasse dos seus caminhos maus, da sua frieza, da sua mornidão espiritual, e se avivasse, se voltasse para o Senhor e experimentasse a presença de Deus. Então ali está o preceito de Deus que sempre nos chama a esse arrependimento. Foi aquilo que nós vimos nos últimos domingos. A gente tem essa tendência mesmo de se afastar da verdade. Então, vez por outra, Deus nos faz esse chamado. Para quê? Para que a gente possa desfrutar da comunhão profunda e íntima com Ele. Quando isso não acontece, Ele nos chama a esse caminho. Então, a vontade preceptiva, quer seja de maneira direta ou indireta, ela vai sempre estar ligada a você fazer a vontade do Senhor. Quando você faz, aí você vai encaixar em cima disso também a vontade prazerosa de Deus. A vontade prazerosa, ela está em você cumprir a vontade preceptiva. Ok? E aí a gente pode ou não falhar nesse propósito. Aí nesse sentido, nós somos responsáveis e Deus muitas vezes permite, dentro da nossa responsabilidade, que nós muitas vezes falhemos em relação a Ele. Perfeito. Para a gente tentar, para a gente não deixar ninguém sem resposta, né? Mas para a gente bater todas, vamos tentar aqui ver mais duas aqui, né? Alex parece que está extremamente feliz. Extremamente feliz, né? Vamos embora. Vamos embora. O irmão Antônio Gomes, ele pede para o senhor tentar qualificar, né? Aquela parábola a parábola do juiz iníquo, né? Eu acredito que seja aquela, irmão Antônio, que a viúva ela chega lá, vai pedir para seu caso ser julgado diversas vezes, e o juiz, ele só depois de muito tempo, né, ele vai lá e julga a causa daquela viúva. Em que vontade, né? E eu acho que é para a gente não fugir, né, sempre pegando todos os pontos do tema, onde está também imerso aí nesse ponto dessa parábola aí, o aspecto da responsabilidade, né, do homem ali em si, né? Ok. Vamos trabalhar a questão da parábola, propriamente dito. O que é que você observa? O que é que a gente observa em 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano, quando Paulo diz orai sem cessar. Ok? O preceito bíblico é que a gente deve orar e continuar orando e estar sempre orando. É o preceito, é a vontade de Deus nesse sentido. Ele quer que nós sejamos pessoas de oração. O que é que nós observamos naquela parábola? Uma ilustração que mostra essa necessidade. Porque existe uma coisa interessante, e por isso que é problemático, às vezes, você trabalhar com as parábolas quando você não tem aquilo que a gente chama de regras de interpretação. Porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente quer pegar a parábola e encontrar sentido para tudo. Não. O que é que a gente deve encontrar? É a verdade central, é o tema central da parábola. Então, nessa parábola em si, o que é que a mulher faz? Insiste, entendeu? E o juiz chega e libera. Porque o cerne da parábola é fazer o quê? Com que nós sejamos perseverantes na oração. A Bíblia diz isso? Que nós devemos ser perseverantes na oração? Então, isso é o preceito de Deus. Essa parábola, ela ilustra um aspecto da vontade de Deus, no caso, a vontade preceptiva dos seus preceitos. De quê? Orarmos e continuarmos orando. Está vendo quando melhora tudo? Quando você faz essa divisão, aí você identifica, né, cada uma delas dentro da sua realidade. Então, no tocante também a responsabilidade do juiz, no caso, né? Quanto ao que aconteceria se aquilo fosse um fato verídico, né, ali, sabendo que foi uma parábola. Mas a responsabilidade humana ali envolvendo em acontecer aquilo ali para que ensinasse aquela viúva, né, se aquilo fosse de fato o decreto de Deus, ensinasse aquela viúva a orar de fato, né? Não, se a gente extraísse essa questão da parábola, essa questão da oração, um fato real, estaria dentro da vontade preceptiva. Em que sentido? Porque o juiz estava negligenciando a atuação do seu cargo, que era julgar, sobretudo fazendo isso porque era uma viúva, o que era dentro do contexto do Novo Testamento, não só do Novo, mas também do Antigo Testamento, uma classe desfavorecida. Era cobrador de impostos, viúvas e mendigos. Então, se a gente tirasse esse elemento da oração ali, ele estaria errando no exercício da sua função, deixando de fazer o que deveria fazer como autoridade instituída do Senhor, fugindo à vontade preceptiva de Deus. Então, cairia também nesse mesmo ponto.
Partindo do pressuposto que a gente pudesse fazer isso, pelo amor de Deus, para depois, amanhã ninguém dizer que eu quis reinterpretar essa passagem, tirando a lição principal, que realmente é o cerne do texto, que é a oração, ok? A gente tem que fazer esse cuidado, porque às vezes... É melhor se precaver, né? O irmão Luciano, ele diz o seguinte, né? Diante do que nos vivemos hoje, a pandemia, as nossas orações podem mudar essa realidade ou não? Bem atual aí, né? Luciano, eu acredito que não. É Luciano B. Silva, É. Eu acredito que seja Luciano Barbosa da Silva, de Itaperuá. Se for, que você possa se pronunciar. Se for, aí vai ser muita coincidência, mas, na verdade, coincidência não existe, né? Exatamente. Existe providência, que aí eu vou negar tudo que eu estou falando até agora. Mas eu acho que é Luciano Barbosa da Silva, lá de Itaperuá. Então, em relação ao Covid, né? E não só o Covid, qualquer pandemia, qualquer desgraça que a gente viva na nossa realidade. As nossas orações em si, elas não vão mudar esse aspecto. Aí você diz, então a gente não deve orar? Não, a gente deve orar. Porque a gente não sabe se é a vontade de Deus que essa pandemia, ela passe, no sentido de Deus utilizá-la para nos levar à sua presença. Isso pode acontecer. A igreja, é isso mesmo, entendeu? A igreja, ela está morna, espiritualmente falando, está morna na sua vida com Deus. Então o que é que Deus faz? Permite uma tragédia, uma situação difícil. Aconteceu aquilo quando Salomão inaugurou o templo, lá em 1 Reis, capítulo 8. E aí o que é dito lá? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar. Então muitas vezes Deus, ele usa esses instrumentos para que nós nos sujeitemos a essa vontade que ele quer, de viver no seu caminho, de sermos pessoas piedosas. Se for por isso, né, e a igreja entender o recado de Deus, a igreja entender que essa realmente é a vontade do Senhor, que nós oremos, e a partir do momento que nós nos voltamos para Ele cesse. Então não foi por causa das nossas orações, foi porque o Covid cumpriu o instrumento de Deus para nos levar, para nos trazer, melhor dizendo, para mais perto de si. Não sei se ficou compreensível esse aspecto. Isso aconteceu diversas vezes na própria história de Israel, né? A gente consegue A história da igreja está cheia dessas situações, entendeu? Isso não quer dizer que toda vez que tem uma praga, seja porque o povo está pecando. Não. É como aquelas pessoas que dizem que toda vez que um crente enfrenta doença é porque ele está com falta de fé. Não. Então, cada caso é um caso. É por isso que eu não gosto de generalizar muitas coisas. Eu gosto de analisar cada coisa dentro da sua situação. Então, hoje, por exemplo, a gente não sabe, pelo menos eu particularmente, né? Qual é o propósito, ou quais são todos os propósitos de Deus em relação ao Covid. Uma coisa eu sei, Deus permitiu que o seu evangelho fosse disseminado através da tecnologia da internet. Será que era por isso? Será que foi por isso? Eu não sei. Está na vontade secreta de Deus. Lá na frente eu vou saber. Perfeito. Lá na frente eu vou pessoal, saber. a gente estava olhando aqui agora, estava tão empolgado que viu o tempo agora, viu, pessoal? Agora viu que o eu tô tempo vendo, agora. né? E a gente vai fechar com a última pergunta aqui de Mateus, porque Mateus é um rapaz estudioso. Mateus é um rapaz estudioso, quer saber se ele deve continuar estudando sim ou não, né? E ele pergunta o seguinte, né? Isso é muito pergunta de faculdade, hein, Mateus? Olhando para a responsabilidade do homem, se uma pessoa estuda bastante e não passa em uma prova, foi permissão de Deus ou porque essa pessoa estudou pouco? Mas nesse caso ela estudou bastante, né? Ou não? Se ela estudou bastante, ela não estudou pouco. Não estudou pouco. Mas se vamos pegar aqui, né? O fato só Tira dela estudar aqui, bastante. tira pouco. Né? Vamos tirar um pouco aqui, né? Ela estudou bastante, cumpriu com a sua responsabilidade. E mesmo assim ela não foi bem sucedida. Na hora de um branco acontecer alguma coisa, foi isso. Vontade permissiva de Deus. Alguma coisa Ele quer nos mostrar. É por isso que cada caso é um caso. Possa ser que eu tenha estudado, com orgulho do meu coração, tenha acumulado todo o conhecimento para fazer uma boa prova, mas Deus, para trabalhar o meu orgulho, fez com que eu esquecesse. E aí eu estudei e tirei a nota baixa. Por quê? No fundo, eu fugi ao seu preceito de trabalhar o orgulho no meu coração. É por isso que a gente tem que analisar cada caso, entendeu? Não é uma coisa assim, dar uma resposta... Não dá também pra gente tirar nota baixa, né? Foi permissão de Deus, Deus realmente queria isso. Não vou estudar não. Vou estudar mais, porque eu vou tirar nota baixa. É o que eu sempre gosto de dizer. Cumpra com a sua responsabilidade. Cumpra com a sua responsabilidade. E se você cumprir com a sua responsabilidade, e se aquilo que você intentar não der certo, é porque a providência de Deus está lhe levando para um outro caminho. Isso é o quê? Vontade secreta, para você entender a vontade dele. Muitas vezes acontece isso.
Muitas vezes acontece isso. Então, não é porque você seja incapacitado ou outra coisa qualquer, não. É porque Deus está nos conduzindo ali os passos para a gente poder entender qual é o propósito dele. Eu me lembrei agora daquela história de Paulo, que ele queria pregar na Ásia. Mas aí ele estava sendo proibido pelo Senhor. E foi. E aí ele entendeu que não era para ir para a Ásia, era para ir para a Europa. E é uma coisa interessante porque foi uma escolha que mudou completamente a história do cristianismo. Por quê? O Evangelho entrou na Europa, influenciou a Europa e, de certa forma, nós, que somos um país que veio, de certa forma, de Portugal, né, formado pela influência portuguesa, somos um país ocidental, né? Nós somos beneficiados com o cristianismo, ao passo que os países ali asiáticos não são. Então, se Paulo tivesse levado seu intento até o fim, e se Deus tivesse permitido, talvez a gente vivesse uma situação inversa, estivéssemos apegados ao paganismo dos países asiáticos e eles estivessem desfrutando do cristianismo. Então, no fundo aí teve uma escolha da salvação que Deus fez e por isso impediu o apóstolo Paulo, a vontade secreta de Deus sendo revelada para se conformar à sua vontade decretiva. Amém. Entenderam, gente? Então Deus abençoe a cada um. Desculpa aí se faltou alguma explicação mais detalhada. Qualquer coisa a gente se propõe, um sentido mais particular, de trabalhar com os irmãos. E terça-feira a gente vai ter outro assunto aí palpitante. Eu não sei aqui com certeza qual será, mas da lista que nós tínhamos vai ser um assunto palpitante. Então não perca, terça-feira, 19h30, se Deus assim permitir.